Bem, então gostava de vos dar as boas-vindas novamente aqui à sessão de hoje. O meu nome é André Jota, eu sou diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e serei a vossa anfitriã. O atual ambiente económico exige que as empresas atuem com rapidez e qualidade na resposta aos enormes desafios que enfrentam, nomeadamente no que diz respeito à cibersegurança. Nesta sessão, a Câmara de Comércio e a KPMG pretendem ajudá-lo no âmbito deste tema, cuja importância para as empresas e cidadãos ficou ainda mais evidente devido à pandemia. Eu creio que até serão partilhados alguns dados sobre o aumento do número de ataques que houve desde abril deste ano. Vamos então refletir sobre os desafios e as tendências atuais e descobrir também como é que podemos gerir o risco de cibersegurança. Antes de passar a apresentar o nosso convidado de hoje, recordo que este webinar será gravado, que durante a sessão o vídeo e os microfones dos participantes estão desligados. Qualquer questão que tenham, poderão sempre colocá-la no Q&A e eu terei a oportunidade depois de as colocar ao nosso convidado. E agora passava a apresentar o João Madeira, que é o partner responsável pelos serviços de Forensic, Cibersegurança e Privacidade de Dados da KPMG Portugal. Possui uma extensa experiência em consultoria de gestão, em vários setores de atividade, na redefinição de modelos operativos e implementação de projetos de cariz regulamentar no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais, compliance, conflitos de interesse, prevenção de fraude, entre outros. Muito obrigada, João, por ter aceito este desafio, por se juntar aqui à Câmara de Comércio e a mim neste webinar e passava-lhe a palavra. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Queria só que confirmassem que estão a conseguir ver a apresentação. Do meu lado, estou a ver perfeitamente. Muito bem. Bom, como o André disse, no fundo isto é um tema muito vasto, portanto poderíamos passar algumas horas a debatê-lo. A ideia é transmitir aqui um pouco do que é o enquadramento deste tema nos dias de hoje, ainda por mais com a pandemia que estamos a atravessar, embora boas notícias parece que estão no horizonte, mas obviamente é importante mantermos alerta e espero que todos estejam bem dentro deste contexto e desta nova normalidade. A ideia de hoje é percorrermos algum desse enquadramento do que é a cibersegurança, quem são os seus principais atores, o porquê deste tema estar na ordem do dia já há algum tempo. Falar também o que é que são as fases mais culturais nas vossas organizações. Portanto, o nosso entendimento é que existem fases diferentes e há um caminho a percorrer em termos da aculturação e de reconhecer que isto é um tema que devemos endereçar dentro do que é execuível e dentro do que é possível nas nossas organizações, adequado obviamente aos serviços e aos produtos que vendemos e aos clientes, aos fornecedores, interlocutores com quem nos correlacionamos. Falar um pouco também do que é que são desafios e tendências atuais nesta matéria e depois dar um pouco algumas notas breves sobre como é que podemos estar mais atentos a algumas boas práticas e alguma ótica mais transversal nas nossas organizações do que é que podemos fazer, obviamente adequando à realidade de cada um. E portanto, olhando um pouco para o que é o enquadramento da cibersegurança, é uma temática que obviamente ouvimos falar praticamente em quase todos os dias, se não todos, e nas vários meios de comunicação. É uma temática que ao longo de vários anos, de acordo com um survey que nós realizamos, acaba por permanecer sempre no top dos 5 maiores riscos a que as organizações devem ter preocupação e que os CEOs de alguma maneira têm preocupação e olham. Portanto, em paralelo com temas de alterações climáticas, em paralelo com temas de tecnologias emergentes, o tema do territorialismo, que neste momento também volta a ser falado, não só por via do tema das fronteiras, do tema da imigração, do tema no fundo, de algum êxodo de pessoas que no fundo procura maior refúgio em determinados países. Portanto, é um tema do momento, mas é um tema que permanece como relevante nas organizações e, portanto, é algo que
Hoje, como se diz, é uma inevitabilidade e, portanto, mesmo a própria poll que está a ser lançada e desafiada. Vou mesmo agora lançar. Exatamente. Isto já não é uma questão de se aconteceu ou não, mas quando é que acontece, e portanto muitos de nós, possivelmente nas nossas organizações, já fomos alvo de algum ciberataque, às vezes sabemos, outras vezes nem tanto, e às vezes passa um pouco despercebido, porque também ninguém quis fazer mais ou maior dano à nossa organização. Mas é uma questão de quando, e portanto daí tentarmos prevenir-nos, mas obviamente também compreendemos que é difícil estarmos a investir numa coisa, tecnologia, mecanismos, processos, etc., se ainda não aconteceu. E, portanto, isso é uma realidade que existe e, portanto, é algo mais proativo que devemos assumir. Em termos de alguns exemplos de ataques, e, portanto, um dos mais recentes foi bastante noticiado, foi o da EDP, e, portanto, obviamente houve algum escrutínio em comunicação social sobre o que é que tinha acontecido, qual é a dimensão do dano, quais foram os períodos ou o número de anos de dados que foram obtidos, que foram no fundo, encriptados através do ataque de ransomware, o que é que ia acontecer em termos de resgate ou não. Portanto, tudo o que nós possamos imaginar efetivamente acontece, e portanto os ataques são vários, acontecem praticamente diariamente, alguns têm a maior exposição pública e portanto obviamente isto tem impacto não só reputacional, que é um tema muito relevante para efeitos de quando pensamos em cibersegurança, a reputação que está em jogo das nossas organizações, não só na nossa marca, na forma como operamos e perante os nossos clientes, mas também perante tudo o que são fornecedores e tudo o que sejam intervenientes que trabalham e dialogam connosco. Quem é que são estes atores? Nós podemos ter indivíduos e, portanto, por autorrecriação, acabam por tentar obter informação por questões de notoriedade, por questões específicas que os movem. Na maior parte das vezes, obviamente, é questionável a legalidade destas situações e, portanto, temos um caso em Portugal bastante escrutinado na comunicação social e, portanto, há opiniões diversas sobre isso. Neste caso aqui temos o Snowden, que no fundo foi um pouco quem de alguma maneira expôs mais este tipo de situações e um dos primeiros indivíduos, ou mais recentes, no fundo a ser falado por via do que procurou fazer e a informação que obteve. Temos também o próprio crime organizado, que está a passar dos meios mais tradicionais também para temas de cibersegurança e a procurar realizar crimes relacionados com cyber, digamos assim, para continuar a obter ganhos financeiros e, portanto, deixam de usar os meios mais tradicionais. Os Estados e governos, por via não só das suas posições geopolíticas, da forma como existe algum tipo de espionagem industrial, a forma como tentam aceder a determinado tipo de dados e o investimento que é feito nestas matérias e, portanto, obviamente fala-se também por vezes de algum tipo de guerras que possam advir numa ótica de cibersegurança ou ciberterrorismo contra terrorismo nestas matérias. E depois temos também grupos de ativistas que têm a sua agenda política. Ouvimos em Portugal, no caso do 25 de Abril, que ia haver divulgação pública de um conjunto de dados e houve alguma divulgação por parte de alguns ativistas, neste caso dos anónimos. Portanto, são tudo atores que circundam estão à nossa volta e que operam junto das nossas organizações, muitas vezes sem nos apercebermos disso. E para quê? Na maior parte das vezes a ideia é obter dados de clientes, obter dados corporativos, dados pessoais, e portanto o tema da privacidade de dados é um tema muito relevante também nos dias de hoje. Verificar que tipo de informação os órgãos de gestão, as administrações, as comissões executivas, os administradores ou sócios têm, se conseguem aceder às suas caixas de e-mail, se conseguem perceber que informação é que está a ser trocada. Obviamente o tema da propriedade intelectual, pelos mais variados motivos, e também em termos setoriais ou de indústria,
é muito relevante e, portanto, novas patentes ou patentes que ainda não estejam registadas, situações de investigação e desenvolvimento que estão a ser trabalhadas devem ser protegidas e, portanto, isto é uma forma também de tentar obter essa informação e, obviamente, obter lucro a partir disso. Ouvimos também muitas vezes nas notícias a tentativa de comprometimento de sistemas e serviços essenciais e, portanto, sejam redes elétricas, sejam abastecimentos de água, seja temas mais críticos para a própria sociedade. Obviamente ouvimos muito falar do sistema financeiro, mas existem sistemas de serviços essenciais muito críticos, onde se procura de alguma maneira tentar fazer valer aqui algum ponto de vista e perceber que existem fragilidades e vulnerabilidades associadas a estas organizações. Obviamente que isto pode claramente ter resultados mais complicados, seja em termos de resultados mais financeiros, como eu dizia, o tempo, obviamente, tem que ser investido no caso de uma situação destas acontecer, temas de reputação, tivemos muito recentemente o caso do Zoom, onde efetivamente verificámos que havia problemas de técnicos e que havia vulnerabilidades que estavam a ser de alguma maneira exploradas junto desta aplicação. Se nós avaliarmos o que estamos a fazer hoje, outros tipos de plataformas que possam estar a ser utilizadas, é preciso cautela como os dados são partilhados, que códigos são dados às pessoas para aceder a essas plataformas, porque muitas vezes temos informação muito sensível a ser trocada nestes meios, muitas vezes não nos apercebemos disso, ou mesmo quando falamos ao telefone, etc., já abordaremos esse tema, mas são temas relevantes. Neste caso em concreto, obviamente, houve vulnerabilidades que foram detectadas, elas foram expostas publicamente e se vocês tiverem curiosidade de olharem para a capitalização bolsista, por exemplo, do Zoom, nesse momento desceu a pique, a partir do momento em que houve reação também perante o mercado, notícias e envolvimento da liderança para explicar o que estava a ser feito para melhorar, obviamente isso houve uma retoma e portanto é preciso também reagir rapidamente aos incidentes e não deixar o tema avançar. Mas é algo que é presente e custa anualmente muito dinheiro às organizações no seu todo. Dar também nota que, obviamente, e como sabemos, existe uma economia paralela e, portanto, a título de exemplo e apenas para a vossa referência, isto são dados de um threat report da Symantec, mas onde claramente existem à venda registros clínicos, existem identidades, existem números de telefone, existem números de cartões de crédito. A maior parte das vezes, quando algumas das situações que são detectadas e são expostas publicamente, podemos até aceder a um link onde conseguimos pesquisar se os nossos dados estão lá ou se não estão e ficamos mais descansados, mas no fundo existem logo um conjunto de entidades que, quando alguma coisa é exposta, acabam por procurar investigar e ajudar num sentido positivo e ético a tentar perceber que informação é que está exposta e qual é essa informação e dar, obviamente, à comunidade a possibilidade de verificar se algum dado privado ou de informação sua está exposto desta maneira. Mas existem intervalos de preços para estas matérias, depende um bocadinho do que é a informação. Existe também malware, e, portanto, no fundo, código disponível para ser comprado para poder desenvolver o ataque. Portanto, existe uma panóplia de situações que obviamente não há muita volta a dar para as corrigir ou para deixar de existirem, porque obviamente a internet é um mundo, é como vemos aquelas imagens de um iceberg, e portanto há muita coisa que não é tão visível, mas que acontece ao nível desta economia paralela, se assim o quisermos dizer. Portanto, as notícias são variadas sobre estas temáticas e sobre dados que são expostos. A título de exemplo, e mais por graça, obviamente nós podemos ter, de alguma maneira, uma política de clean desk policy, e nesta imagem vemos isso, mas de alguma maneira, por mais cuidado que possamos ter, por vezes não temos tanta atenção a alguns pormenores que nos são úteis, mas que também são úteis para qualquer pessoa que entra no nosso escritório. Portanto, qualquer empregada, pessoa de limpeza ou colaborador, etc., que fora de horas possa claramente aceder
tendo acesso a um username ou uma password que conseguimos perceber que é do mais comum possível, consegue obviamente fazer algum tipo de dano ou aceder a algum tipo de informação confidencial que não deveria aceder. Portanto, só mais a título de exemplo e de graça. Outro exemplo, e se vocês acompanharam há uns anos, se não um dos maiores eventos mundiais que acontece todos os anos, imaginem o que é nos minutos antes do jogo do Super Bowl acontecer. Obviamente queremos potenciar e mostrar que existe imensa segurança à volta do evento, mas na imagem que nos aparece na televisão aparece o acesso à rede Wi-Fi do evento e da segurança que está a controlar e monitorizar o evento e o jogo. E portanto, imagine o que isto significa em termos de acesso, em termos de reputação, em termos do que é que pode acontecer a seguir. Pode não acontecer nada, mas também pode acontecer muita coisa. Portanto, mais uma vez, é ter cuidado e estarmos alerta para situações que muitas vezes nos expõem mesmo sem querermos, e termos presente esta temática. Isto é muito uma questão de cultura, é muito uma questão de atitude, não obstante tecnologia e processos e procedimentos, mas é importante sensibilizar as pessoas para estas matérias, que é obviamente também o intuito deste evento. Isto eram apenas dois exemplos engraçados para vos trazer. Em termos de fases culturais... João, desculpa interromper, já agora se calhar, aproveitando aqui esta passagem para uma nova, para um novo tema, vá lá, ia partilhar aqui os resultados da pool que nós fizemos. E então, na realidade, temos 48% da audiência diz que já foi alvo de um ciberataque, 53% diz que não, ou pelo menos se foi, não sabe, não é? Mas é interessante ver que temos quase 50% daqui das empresas presentes que já tiveram contacto com esta realidade. Portanto, se calhar é uma realidade muito mais comum do que aquela que poderíamos pensar, não é? Exatamente. Sim, e obviamente estarmos alerta e termos alguns mecanismos para perceber se alguma informação foi obtida ou não. E estava aqui enquanto também André dava essa nota, olhar um bocadinho para aqui para os comentários. Obviamente que isto não é apenas muitas vezes para pedir resgates, a informação pode ser obtida e ser guardada e só ser utilizada mais à frente ou até para fins privados individualmente, ou para no fundo expor alguém. Portanto, aí os cuidados que devemos ter com essa matéria. Obviamente não existem garantias que os nossos dados não estão expostos e, portanto, é preciso cuidado nesse contexto. Quantos de nós não recebemos muitas vezes chamadas com campanhas específicas e que nem sequer percebemos como é que os nossos dados foram obtidos para esse efeito. Obviamente assinamos muitas vezes coisas de cruz, autorizamos acessos, mas eu diria que cada vez mais, e eu próprio não obstante trabalhar nestas áreas, nós cada vez temos mais cuidado com o que assinamos, com o que estamos a autorizar em termos de acessos, com o marketing e a partilha da nossa informação com outras entidades que nós desconhecemos ou que no futuro passam a estar associadas a essa mesma entidade. Portanto, efetivamente, não, seja uma imagem, seja uma informação, seja um telefonema, nós não sabemos. É à semelhança de, como a Andrea disse, estamos a gravar este evento, mas quando temos qualquer conversa, seja por vídeo, noutra plataforma, ou mesmo por telemóvel, ou seja, nós não sabemos o que é que está a acontecer do outro lado, se estão a gravar, se não estão a gravar, se está mais alguém a ver. Portanto, é importante ter cuidado com a informação que se transmite. Uma coisa são informações pessoais e conversações pessoais, outra coisa são conversações profissionais que neste momento que estamos a viver implicam muito trabalho remoto, implicam muitas calls, e é preciso atenção à informação que se passa e como é que essa informação se passa por estes meios. Olhando um pouco para o que são, e avançando, olhando um pouco para o que são fases culturais, e, portanto, a ideia aqui é dar um pouco uma jornada
de como é que nós nos aculturamos mais à cibersegurança, e portanto cada uma das organizações aqui presentes poderá ter a sua visão, uma visão diferente em que estágio é que está, e portanto não é estrito que tenhamos todos que passar por estes estágios, mas é uma forma que achei rápida e entendível de percebermos porque é que este tema muitas vezes não acontece por acaso e ficamos mais expostos. E, portanto, existe uma primeira fase de negação, onde podemos entender que isto obviamente é muita imprensa, não acontece connosco. A minha empresa obviamente é a minha empresa e é relevante, mas não tem assim tanto por onde pegar nestas matérias. O meu círculo de amigos, conhecidos ou de interlocutores com que eu trabalho, a ninguém aconteceu uma situação de ataque, e portanto não tenho que estar preocupado. Os hackers também são indivíduos ou são miúdos mais novos que obviamente estão-se a divertir um pouco e a tentar cometer algum ataque para dizer que conseguiram e não necessariamente para cometer algum dano à organização ou a alguém. Portanto, é uma fase de modo que inicial nestas matérias. Segue-se eventualmente uma fase de preocupação e, portanto, quando começamos a ouvir falar mais sobre o tema, quando começamos a perceber que podemos estar mais expostos, temos aqui um ímpeto de nós próprios vamos resolver, temos políticas de segurança, portanto não há tema nenhum, mas depois na prática essas políticas em teoria estão bem escritas e bem redigidas, mas é importante na prática e operacionalmente ver se isso é execuível face às realidades das múltiplas organizações que temos no nosso país. Porque é que eu me vou preocupar se isto vai acontecer? E, portanto, obviamente isto pode acontecer e, como dizíamos, é uma questão de quando é que acontece. A questão é eu conseguir saber como é que eu reajo, se reajo rapidamente e minimizar o próprio dano nesse contexto. E, portanto, muitas vezes também passar isto para as pessoas da segurança, que são as pessoas que devem perceber destes temas e não necessariamente nós próprios. Mas isto é um tema global, é um tema de gestão acima de tudo. O engano acaba por ser algo como achar que as pessoas da segurança ou o CIS nos vai proteger. Já investimos muito tempo e dinheiro e tecnologia e portanto estamos claramente seguros. Há uma cultura de segurança e estou pronto para qualquer coisa. Obviamente, haver uma cultura de segurança é importante, mas é também importante ir cultivando essa cultura e, portanto, não deixar as pessoas esquecer sobre o que é que acontece numa situação destas, dar nota do que é que são novas formas de ataques ou de roubo de identidades, roubo ou situações fraudulentas que devemos estar atentos. Uma fase de lições aprendidas normalmente acontece depois de termos sido alvo de algum ataque, e, portanto é claro que 100% de segurança não se consegue ter, mas devemos procurar ou ambicionar ter o máximo possível. Quando nos acontece um ataque, efetivamente isto despoleta um conjunto de preocupações para tentar simular o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, onde é que falhamos, muitas vezes também como é que eu posso externalizar o problema, mas esta externalização pode ser relevante por questões de meios e por questões de ter pessoas especializadas e dedicadas a estas temáticas, mas também temos de ter em consideração o que é que essas entidades vão fazer e como é que fazem, como é que garantem também a nossa segurança de informação. E muitas vezes também alguns procedimentos mais detalhados que têm que ser efetuados e documentados para que as pessoas saibam o que é que podem e devem fazer em determinadas circunstâncias. E obviamente culminamos numa fase de liderança, como eu disse, pode ser logo a inicial, mas depende muito de organização para organização, que tem que haver um empenho claro da gestão e da administração nestes temas. É um tema, como eu disse, não é necessariamente um centro de proveitos, também não é, obviamente é um centro de custo em termos de investimento, mas é importante olhar para esta temática numa ótica de proteção também da marca, da reputação da reputação da organização, desculpem, de proteção da informação, seja dos colaboradores, seja da organização, seja ela de que indústria for ou de prestação de serviços, e
e portanto, como eu disse, é uma atitude e é uma cultura que se deve garantir na própria organização, e portanto tem que começar por cima. Portanto, perguntas como eu perceber o que é que os meus concorrentes mais diretos ou comparáveis estão a fazer é relevante, não há problema nenhum em partilhar o que estamos a fazer, como é que estamos a evoluir, não temos que partilhar fragilidades, mas temos que perceber como é que, ao nível das nossas organizações, face à realidade que temos, face à forma como operamos, como é que os nossos congêneres ou concorrentes estão a fazer e se estão mais à frente do que nós nestas matérias e como é que podemos aprender com isso, não há problema nenhum. Como é que eu consigo rentabilizar este tipo de investimento em cibersegurança também para mostrar aos meus clientes, fornecedores, às pessoas com quem eu lido na minha organização, que podem confiar mais em nós, tem a componente de confiança acima de tudo e de segurança da informação para connosco. Como é que estamos a gerir as entidades externas? Na maior parte das vezes não apenas temas de segurança, mas subcontratamos determinado tipo de atividades com quem partilhamos informação específica da organização, muitas vezes não salvaguardamos nos contratos esse tipo de situações, no caso de acontecer algum ataque, alguma fuga de informação nessas organizações, como é que eu fico exposto e como é que eu mitigo esse risco. Portanto, isso é muito relevante nos dias de hoje e certamente na maior parte das vossas organizações existe subcontratação de determinado tipo de matérias e de serviços e, portanto, é relevante revisitar um pouco dessa contratualização e como é que eu estou exposto nestas matérias perante essas organizações. E, portanto, nem que seja fazer um questionário, uma auditoria específica sobre isto para perceber como é que eles tratam a informação e como é que protegem a informação que eu partilho com eles. E depois temas, obviamente, de governo que são relevantes em termos de quem é que monitoriza este tipo de situações. O que é que isto significa para nós em termos de desafios? Dar-vos nota, um estudo que é feito todos os anos com a colaboração da IBM, este é de 2018, só não trouxe aqui o de 2019 porque os dados já estão numa ótica de custo do ataque, mas achei esta informação relevante para passar, obviamente, 2 ou 3 mensagens. Uma é de que de alguma maneira todos os setores ou indústrias são alvo de ataques de uma forma praticamente diária. Obviamente há setores que estão mais expostos a estes ataques por via do lucro que este tipo de indivíduos ou organizações poderão obter de forma mais imediata e, portanto, também, se olharem bem, serão também os setores, as indústrias que mais investem neste tipo de temas, porque também estão mais expostos aos mesmos. Mas, de uma forma geral, praticamente todos os setores acabam por estar expostos a este tipo de situações. E que, obviamente, ganham relevância por via de outras tendências em que o próprio Covid veio exponenciar de uma forma bastante relevante, porque nós todos estamos, de alguma maneira, a transformar o nosso negócio, estamos a adotar serviços de cloud, estamos a revisitar sistemas industriais e sistemas de tecnologia de informação, estamos a querer comunicar com os nossos clientes de uma forma mais digital e isso implica maior exposição a estas temáticas, mas também garantir que eu internamente consigo mitigar algum risco que possa estar a correr e que teste tudo antes de avançar para esta transformação, para esta mudança. A própria dinâmica das ameaças, e portanto as ameaças já abordaremos quais é que têm sido as principais, de acordo com o Conselho Nacional de Cibersegurança, mas as próprias ameaças são mutáveis, os próprios atacantes vão se adaptando às situações, obviamente é algo que temos que ir acompanhando, o que é que acontece para nos podermos proteger, as fraudes vão sempre acontecer, ou os ataques vão sempre acontecer para nos podermos proteger. O próprio perímetro da vossa organização pode ser muito diferente e, portanto, é relevante olhar para os vários interlocutores que temos, mas já lá iremos, e obviamente há uma pressão regulamentar relevante para, no fundo, termos estas matérias mais documentadas, mais reguladas, não só na perspectiva, se quiserem, de
do que é que eu tenho que reportar às autoridades se for alvo de um ataque, porque isso já está a ser feito, mas também como é que eu, ao instalar determinado tipo de tecnologia, ou instalar determinado tipo de soluções, consigo mitigar esse risco através de soluções certificadas de alguma maneira em termos de segurança. E, portanto, ela está a ser discutida ao nível da União Europeia, mas é algo relevante para as várias indústrias que temos. Tocando aqui rapidamente em alguns destes pontos. Ao nível da transformação de negócio, para algumas das vossas organizações isto pode não ser aplicável, mas para outras certamente sim. É importante garantir que existe alguma convergência tecnológica entre o ambiente industrial e o ambiente de tecnologias de informação. De alguns trabalhos que temos feito ao nível dos sistemas industriais encontramos algumas vulnerabilidades, porque os próprios sistemas não foram pensados para mitigar este tipo de situações e temos cada vez mais acessos por via das tecnologias de informação onde se consegue chegar aos sistemas industriais, portanto efetuar alguma tipologia de testes de intrusão para esta vertente, garantir que os softwares e os upgrades estão efetuados, garantir que as consolas têm passwords robustas, portanto são sistemas mais fabris, mas qualquer ataque pode parar uma produção e ter um impacto muito grande. Mesmo em alguns testes que fazemos, muitas vezes temos que parar efetivamente, conseguimos parar a produção durante algumas horas, só para demonstrar que isto é possível de se fazer e que existe vulnerabilidade nesse contexto. Em termos de panorama de ameaças, as notícias são variadas, se vocês fizerem alguma pesquisa, acabam por perceber que esta época foi ainda mais fértil neste contexto. Temos empresas como a Google a bloquear diariamente milhões de e-mails de phishing, temos registros de websites que com as palavras de corona ou de covid que procuram ser registados praticamente diariamente. Portanto, existem muitos esquemas que com uma pandemia destas ou com estas situações acabam por acontecer, ou noutra situação qualquer, algum evento que permita alavancar aqui algum tipo de novos ataques vai ser claramente utilizado. Apenas para a vossa referência, obviamente as ameaças existem, o Centro Nacional de Cibersegurança partilhou agora em maio o que é que se verificou mais em Portugal quanto às medidas de confinamento e da situação, portanto temas de phishing, onde se alega que são organizações associadas à saúde, investimento em determinado tipo de pesquisas, os temas dos donativos vêm sempre acima da mesa quando acontece algumas destas situações e, portanto, tentar que as pessoas façam donativos para determinados fins e nós muitas vezes com o intuito de ajudar não confirmamos onde é que esses donativos estão a ser transferidos ou facultados. Uma série de websites que são falsos, de contra-informação, e portanto sabemos a contra-informação que circula nestas alturas, a venda de kits associados ao Covid, portanto apelando um bocadinho à insegurança das pessoas, e obviamente como também falámos de alguns ataques de ransomware a serviços essenciais da nossa sociedade. Em termos de ransomware, só para saber que, e para partilhar aqui com a audiência, que houve aqui um dos nossos participantes que está presente, partilhou um e-mail com um exemplo de um phishing que ele recebeu relativamente a um ataque no endereço de IP que a empresa dele deve ter recebido. Pronto, e caso queiram poderão consultar aqui no bate-papo para perceberem o tipo de e-mails que às vezes as empresas podem receber. Certo. Já tocaremos nesses pontos e já vi que há aqui mais algumas questões, depois posso responder mais daqui a pouco. Sim. Mais daqui a pouco. De uma forma breve, só aqui a título de exemplo, um ataque de ransomware, a ideia é procurar infiltrar um vírus informático que de alguma maneira bloqueia e cifra os fecheiros do nosso computador, não sendo possível trabalhar sobre ele, portanto de alguma maneira encripta o disco e obviamente existe depois, obviamente, através de meios não rastreáveis um resgate que normalmente é pedido em bitcoins, e isto foi um pouco o que alegadamente aconteceu na EDP, portanto não se sabe sobre resgates, se não houve, obviamente depois a informação que é trabalhada,
mas no fundo a situação foi um ataque de ransomware, conforme também foi noticiado. Exemplos de ataque de phishing, como acabou de referir, é importante nas nossas organizações estarmos atentos aos e-mails, mais do que obviamente detalhar-vos o que está aqui no slide, dar-vos nota que quando nós fazemos ataques de phishing ou de vishing, que é no fundo chamadas telefónicas, muita gente ainda clica nos links, muita gente ainda dá as passwords de acesso, passwords que são usadas para fins corporativos, mas também muitas vezes usamos as passwords para fins pessoais. Portanto, são situações onde o elo mais fraco somos nós. Não são situações onde, como alguém dizia aqui, que obviamente estamos mais vulneráveis quando estamos na internet. Isto já não tem que ver com a internet, tem a ver com a nossa organização e portanto, é fácil eu personificar um e-mail destes, se eu olhar para um LinkedIn da vossa organização, perceber que está a acontecer um evento qualquer, utilizar esse evento para no fundo tentar detalhar um e-mail em que peço para me preencherem algo. Portanto, com base nesse cenário, eu tenho o domínio da vossa organização, posso colocar aqui um e-mail de um remetente que aparenta ser fidedigno, digamos assim, obter daquela informação pública, portanto, identificada e colocá-la num próprio e-mail, dar um sentido de urgência ao e-mail, se vocês verificarem, esses e-mails acabam sempre por ter esse sentido de urgência e depois obviamente ter aqui um link para descarregar algo ou para ser direcionado para algum site. Portanto, aqui o conselho é, quando vos aparecerem este tipo de coisas, mesmo que vocês achem fidedigno, passem apenas o rato por cima do link para perceber qual é o caminho que lá está, para perceber se o caminho vos parece mais fidedigno ou não. Reportem este tipo de situações às vossas áreas de segurança antes de avançarem. Mas, como dizia, isto são ataques regulares, apelando aqui ao sentido de urgência e às situações em que vivemos, e, portanto, são as mais variadas situações que apanhamos e que ouvimos, porque, obviamente, a imaginação existe e todos a temos. Mas é algo que está para ficar e esta situação do Covid potencia muito isto. Dar-vos também nota, obviamente, tenham cuidado com pens USB que usem. Há pens que têm software ou malware, digamos assim, que de alguma maneira copia uma série de dados do vosso computador. Acessos que possam fazer em locais públicos, cafés, aeroportos, agora aeroportos estamos a retomar, mas em cafés ou locais públicos, tenham cuidado com esses acessos. Não é que não os possam utilizar, mas quando o fazem, não acedam a informação sensível ou confidencial através dessas ligações, porque pode haver alguém que tem de alguma maneira algum é o denominado man in the middle, que permite aceder à informação e verificar tudo o que vocês estão a fazer nos vossos dispositivos. Avançando, e como dizia, o perímetro da organização que vocês têm pode ser mais complexo ou menos complexo, e portanto não tocando aqui vocês depois têm acesso a este documento, mas há um ecossistema organizacional que é relevante e, portanto, a preocupação que eu vos queria transmitir em termos de os fornecedores com quem vocês trabalham, os clientes, os fabricantes, serviços de cloud, alguém que perguntou se for para avançar para esses serviços, isso é uma das situações que está a ser equacionada também ao nível da certificação de algum tipo de soluções ou de serviços nessas matérias. Não há uma empresa específica que seja a melhor a fazê-lo. É preciso informar-nos e é preciso avaliar bem para que é que precisamos desses serviços, se precisamos deles e em que circunstâncias, e portanto também não comprar um pacote de serviços que se calhar depois só usamos metade ou menos do que isso. Portanto, é importante afinar bem o que é que precisamos e para que é que precisamos e com que intuito ou finalidade no futuro. E, portanto, dar-vos nota aqui que as ameaças existem, são de várias índoles, mas a vossa organização tem muitas áreas que trabalham com informação potencialmente sensível, que trabalham com interlocutores diferentes e, portanto, são situações que têm que ser revisitadas numa ótica de perceber onde é que eu posso ter mais risco de segurança na minha organização. Portanto, não preciso, o risco não está, eu não consigo mitigá-lo todo,
mas convém perceber onde é que eu estou mais exposto, em que áreas é que estou mais exposto e trabalhar a partir daí, porque é aí que eu posso ter mais danos ou posso ter mais informação exposta e obviamente os impactos disso é como já tocámos em alguns deles, mas claramente a disrupção de negócio, a perda de reputação, a interrupção da produção, a indisponibilidade até dos próprios recursos, o investimento que teve que se fazer nas plataformas para trabalho remoto foi muito relevante e portanto conseguimos todos estar a trabalhar e estar a assistir também a este evento deste modo. Em termos de regulamentação, só destacar o tema da continua ativa nestes temas. Está a ser trabalhado uma estratégia nacional também para a segurança e cibersegurança. O Cyber Security Act que eu referi, a ideia é que a partir de junho deste ano comecem a ser propostas algum tipo de certificações ou de esquemas de certificação para determinado tipo de soluções, portanto isto de acordo com a União Europeia. Portanto, a pressão regulamentar, ou melhor, existe pressão para regulamentar este tipo de matérias, porque é relevante o que estamos aqui a falar. Não existe muitas vezes um caminho crítico e um conjunto de passos ou uma checklist onde eu possa dizer fiz isto e portanto estou seguro. Portanto, é um conjunto de orientações que a seguir vão sendo mais calculizadas e mais detalhadas ao longo do tempo e cada indústria ou cada organização tem a sua realidade muito própria. Agora, há layers comuns em termos de acesso, em termos de serviços cloud, em termos de soluções que estão a ser utilizadas para determinado tipo de fins, em termos de como é que eu trabalho com as minhas entidades subcontratadas, que boas práticas devo ter para com essas entidades. Portanto, é relevante haver alguma regulamentação e alguma orientação específica sobre isto, implicando obviamente multas, sanções, penalizações para determinado tipo de crimes que possam ser cometidos neste âmbito. Para terminar, de uma forma muito prática, de uma ótica mais pessoal, embora possa ser transformada também para temas empresariais, ter muita atenção em termos de que passwords é que eu estou a utilizar, temas de políticas de clean desk, não só no nosso local de trabalho, mas se vocês forem às impressoras, muitas vezes, agora quando voltamos, alguns de vocês já estão a voltar aos locais de trabalho, mas muitas vezes há pessoas que deixam coisas nas impressoras expostas, informação confidencial, ter cuidado com as pens USBs, não usar o e-mail corporativo para fins pessoais, ou pelo menos tentar evitar utilizá-lo. As passwords devem ser distintas também em termos do que é o e-mail corporativo e o que é os e-mails pessoais que utilizamos. Tenham, por favor, atenção aos links onde carregam. Mesmo em casa, a utilização de outros dispositivos possam até ser corporativos para aceder a determinado tipo de sites, pessoas com crianças, famílias em que estamos a instalar determinado tipo de coisas que não são oficiais e não são e que muitas vezes desconhecemos a sua origem ou a sua segurança, digamos assim. Quer em termos de tecnologias, sistemas de informação, quer em termos de sistemas industriais, garantir que eu tenho as versões mais recentes instaladas. Isto é uma coisa que nós detectamos muito nas vulnerabilidades que detectamos e daí haver updates constantes. É que as vulnerabilidades existem, são exploradas e a seguir saem novas versões que muitas vezes não estão instaladas, porque obviamente custam dinheiro, mas é importante perceber isto no contexto de se eu fizer teste e perceber onde é que estão essas vulnerabilidades, então se calhar tenho mais noção de que faz sentido investir nesse upgrade. Ter cuidado nas redes sociais, e portanto isto é algo comum, mas obviamente imagens, partilha de informação, há sempre alguém a ver e portanto o mundo em que vivemos hoje não vai mudar, portanto a informação está na internet, está nas redes sociais e portanto é muito fácil conjugar um conjunto de informação cada um de nós, da organização e tentar usá-la para fins menos legítimos. Quando estamos a viajar em trânsito, etc., como eu disse, redes sem fios, ter muito cuidado, filtros de privacidade se o puderem, ter cuidado com quem está à volta, o que é que eu digo ao telefone, não referir determinado tipo de coisas publicamente ou quando estamos com pessoas à nossa volta. E portanto são temas, como disse, de cultura, temas de atitude que devemos ter presente e estar sensibilizados para isso. Para terminar, alguns destes temas
já fui referindo, mas alguma ótica em termos mais de organização e em jeito de conclusão, é importante ter um empenho da gestão neste tipo de matérias. Como é que eu avanço? Tenho investimento para fazer isto? Existe obviamente um drive, se me permitem a expressão, por parte da gestão para isto ser implementado, para a aculturação e sensibilização que é relevante. Isto liga com temas, obviamente, de formação que são relevantes, testes de phishing que podem ser feitos internamente pelas próprias organizações para perceber e demonstrar às pessoas, não é para expor o A ou o B, mas para demonstrar que não estamos ainda bem e é preciso cautela, porque achamos sempre, lá está, estamos naquela fase de negação, que não acontece connosco, que eu não vou cair, mas é importante ir testando. Ao nível de processo existem vários, obviamente, dependendo das vossas organizações, mas fazer alguns testes sobre as vulnerabilidades que podemos ter, alguns testes de intrusão às redes internas, às redes Wi-Fi que utilizamos, aos sistemas industriais que utilizamos são relevantes. O tema de gerir segurança com as entidades terceiras é bastante relevante. A resposta a incidentes, digamos assim, as pessoas que responderam que já foram alvo de ataques, certamente agiram prontamente sobre isso e perceberam que é um tema relevante e procuraram mitigar o mesmo para situações futuras. E depois, obviamente, há um conjunto de tecnologias e soluções que são umas mais onerosas do que outras, e daí eu dizer que é importante avaliar para que é que eu preciso dessas soluções, quando é que eu preciso, para que finalidade, o que é que eu quero tratar com essas soluções. Portanto, adequar isso, não comprar uma tecnologia por comprar, mas questionar e perceber funcionalmente como é que ela deve funcionar, incluindo também o que é que isso significa perante os sistemas que eu tenho e perante os dispositivos móveis, que hoje em dia são muito comuns, os vários dispositivos móveis que eu tenho na minha organização para conseguir utilizar. Portanto, olhar para isto como uma ótica corporativa é transversal a todos, não é só da organização, é também uma problemática e um tema nosso, individualmente, seja no dia a dia, seja nas nossas organizações, porque obviamente as ameaças existem, há colaboradores internos que também são uma ameaça e obviamente as externas estão lá à nossa espera se nós falhamos. E obrigado. Obrigada, João. Estava-me agora até a lembrar, a Câmara fez aqui uma pequena formação há uns tempos sobre o tema de como é que os próprios colaboradores são eles os ativos que impulsionam ou podem impulsionar este tipo de ataque. E uma coisa que nos alertaram foi, por exemplo, aquelas mensagens tão simples como as do out of office reply, onde nós dizemos que vamos estar fora de X a X, contacte por favor a pessoa tal e quem tiver acesso a esse e-mail pode perfeitamente ligar para o escritório e dizer, olha, eu sei que a Andreia está fora de X a X e pediu-me para falar com a Carolina sobre este tema e aquela pessoa, a Carolina, se calhar vai acreditar que aquilo é tudo verdade porque ele tem um conjunto de informação que conseguiu obter apenas através de um out of office reply, portanto, são pequenas coisas que nós, enquanto colaboradores, também devemos ajudar a nossa organização a prevenir este tipo de ataques, não é? E acho que podemos ter algum impacto nisso e podemos ter influência nisso, portanto é muito importante aquele tema da formação e da sensibilização das pessoas internas, não é? Certo. Muito bem. Não sei se quer que eu percorra aqui um pouco algumas das questões, sei que estamos aqui um bocadinho em cima do tempo, mas eu vou tentar ser breve. Okay. E agradecer obviamente as questões. Portanto, como evitar prevenir ataques? Eu acho que não é evitar, acho que não conseguimos evitar. O prevenir, eu diria que temos que ser proativos em termos de algumas áreas que podemos explorar de antemão. Portanto, há aqui outra questão relacionada com isto, portanto eu já lá irei, mas no fundo olhar um pouco para o que é a maturidade da minha organização em termos de cibersegurança e portanto perceber em termos de liderança, em termos de sistemas, em termos de processos onde existe mais criticidade de informação, seja ao nível de recursos humanos por via de dados clínicos, seja ao nível do IT, seja ao nível das operações, seja ao nível dos pagamentos. E, portanto, há assessments ou avaliações rápidas, tipo 2, 3 semanas, em que eu consigo tirar uma fotografia rápida sobre como é que a minha organização está e como é que vê estes temas. Se eu tenho alguma coisa documentada, se tenho alguma coisa implementada,
e como é que posso agir a partir daí, tirando logo alguns quick wins. Portanto, estamos a falar de uma coisa que 2 a 3 semanas se pode fazer, numa ótica até mais funcional e com mais compreensão por parte dos vários interlocutores, incluindo a gestão. E depois há um segundo ângulo que é aqui uma questão também relacionada com isso, que é, e que no fundo está mais, o Paulo Domingos está-me a ajudar a responder, que é eu fazer algum tipo de testes, por um lado, sobre as minhas redes internas, sobre a minha rede interna também em termos de VPN, por exemplo, para os acessos remotos que estamos a ter, e também em termos de Wi-Fi no local de trabalho, mas também, e fazer testes nessa vertente também em termos de testes de intrusão externos, ou seja, enquanto um externo tentar aceder ao vosso Wi-Fi. Obviamente, isto são temas que muitas vezes acabam conseguem ser feitos também num espaço de 2, 3 semanas, dependendo da complexidade da rede, mas conseguem-se fazer alguns dos testes, depois podem ser mais detalhados ou menos detalhados, mas é possível num par de semanas vocês terem alguma visibilidade logo onde estão mais ou menos expostos nestas situações. As questões derivadas do teletrabalho, se podemos chamar assim, ou do remote work, é como disse, seja o Zoom, seja o Teams, seja a plataforma da Cisco, se vocês acompanharem as notícias, as plataformas tiveram uma evolução enorme desde que isto aconteceu, porque houve sobrecarga, houve houve novas necessidades em termos de funcionalidades e, portanto, implicou também aumentar mecanismos de cibersegurança e de prevenção. O que isto significa é, como eu disse, ter atenção ao que partilham neste tipo de plataformas. Nós não vamos deixar de as usar, nós todos queremos potenciar também o trabalho mais remoto, mas é importante estar sensibilizado para isso e aculturado que não devo partilhar determinado tipo de informação, ou já falamos sobre isso em privado ou ao telefone ou o que seja, portanto, porque tentar nestas plataformas, quando estamos a organizar estes eventos, estes eventos não tanto porque isto é um evento que pode ser, mas há um registro das próprias pessoas e o acesso só é dado a essas pessoas, mas por exemplo estamos em calls neste tipo de plataformas, verificar se entrou alguém que não era suposto entrar, porque por vezes estamos a usar os mesmos códigos de acesso, portanto, há determinado tipo de coisas que são nossas e portanto não estão necessariamente da plataforma, mas permitem mitigar esse tipo de situações. Preços médios de uma implementação de cibersegurança dependem muito, portanto, não consigo responder a esta informação de uma forma direta. Eu diria que depende do que for necessário, depende da organização, depende, lá está, do que é execuível mesmo para a vossa organização e do que é que poderá fazer sentido, mas é algo que poderemos avaliar um bocadinho depois. Não é fácil responder esta pergunta de uma forma tão taxativa. Em termos dos serviços de cloud, já falei um pouco sobre isso, há várias empresas que oferecem este tipo de serviços. Estamos a falar de serviços que também vão ter que ser auditados e, portanto, ter a garantia de quem é que se audita depois estes serviços, porque essa informação vai estar na cloud e, portanto, eu tenho que confiar neste tipo de serviços, por um lado, mas quem é que a seguir vai auditar e vai verificar como é que estes serviços estão a ser prestados e que, obviamente, existe segregação de informação entre as organizações, que os nossos dados não estão a ser utilizados para determinado tipo de análises ou de data analytics para conjugar determinado tipo de informação, ou nos serviços também que contratamos, se estamos a dar autorização ou não para esses dados poderem ser tratados de alguma maneira. Sobre o tema da EDP já falámos um pouco. Os temas das chamadas de telemóvel, obviamente elas são do mais variado. Obviamente nós não podemos evitar que as pessoas atendam as chamadas, portanto às vezes podem ser números ocultos, mas muitas vezes não são. A ideia aqui é não partilhar informação sensível, perceber, por vezes até queremos perceber o que é que está em causa para também comunicarmos e partilharmos que está a acontecer este tipo de situações pela organização. As primeiras pessoas a serem contactadas ou a serem alvo de um phishing ou de phishing são sempre possivelmente as mais afetadas porque, e as que estão mais expostas porque acabam por depois serem elas a partilhar essa informação ou a comentar com colegas, etc. Portanto, dar indicações é que tenham cuidado com a informação que partilham, desconfiem, sejam desconfiados nesses termos quando for alguma coisa
estão a oferecer demasiadas coisas, que é tudo demasiado fácil, que é tudo demasiado grátis. É importante perceber os contornos da situação e estar preparado para esse efeito. Os primeiros passos para uma implementação de um plano de prevenção, eu diria que é como disse, fazer uma avaliação de maturidade rápida, um health check rápido de como é que vocês estão e se calhar fazer alguns testes. No caso que vivemos agora, é possível nós fazermos testes remotos à vossa rede de VPN e procurar aceder de forma externa à vossa rede. Portanto, isto é facilmente fazível. Em termos de carreira ou estudos, depende um bocadinho da área de intervenção. Portanto, nós podemos ter carreiras numa ótica de codificação pura, podemos ter carreiras mais funcionais, depende um pouco, mas há cursos de aprendizagem sobre o que é a cibersegurança, sobre mecanismos de segurança, que se fazem num par de dias e que são bastante relevantes, mas há uma panóplia de informação na internet disponível. Em termos do board, eu diria que além destas duas temáticas de maturidade e de testes que referi, poder realizar testes de engenharia social, que é no fundo simular uma situação de phishing na organização, muitas vezes alerta ao board até para as suas próprias passwords. Portanto, já tivemos situações em que eles próprios usam as passwords do e-mail em situações pessoais. E se vocês pensarem que o e-mail é corporativo, pode estar em vários dispositivos, podemos instalá-lo autonomamente no outro dispositivo. Se eu tenho acesso à password de e-mail corporativo, se eu tenho acesso a uma password pessoal que possam usar, eu consigo aceder claramente à parte corporativa. Portanto, eu diria fazer alguns testes de engenharia social pode ser muito útil para convencer o board que temos problemas que têm que ser, ou vulnerabilidades que têm que ser vistas, e o tema também dos testes de intrusão é relevante. Dizer também que a avaliação de maturidade é algo que vos permite olhar para toda a organização, portanto, para aquele ecossistema que eu referi, e, portanto, é relevante fazê-lo nesse contexto, e o board tem muito envolvimento nisso, até porque quer perceber o que é que está a acontecer. Sobre o tema do 5G, Andréia, vá-me parando se eu vou responder, vamos tentar responder. Certo, sobre o tema do 5G, eu diria que é algo a ver, há muita desinformação associada ao 5G e à cibersegurança. Obviamente isto vai nos permitir, acima de tudo, ter muito mais capacidade de comunicação, no fundo as coisas vão se processar muito mais rapidamente, há pontos que ainda têm que ser tidos em conta nesse contexto, a informação que também vemos nas notícias entre Estados Unidos e China por causa da Huawei, por causa de licenças associadas a isso, há muito para esclarecer, não consigo dar uma resposta completa sobre isto. O que eu diria é que as empresas de telecomunicações obviamente vão ter que ter mecanismos vão ter que investir para tornar os seus sistemas cada vez mais robustos, porque obviamente são um ponto de vulnerabilidade o que os atacantes pretendem explorar, mas obviamente está muito ainda por explicar no que respeita à cibersegurança e de que ameaças ou novas ameaças é que poderão advir do 5G para estas matérias, mas oportunidades obviamente que existem e portanto temos que acreditar que é para o melhor que esta tecnologia vai surgir. Se tivéssemos que escolher um parceiro fornecedor mais sensato e apropriado, portanto eu sou suspeito, eu não gosto de estar a vender demasiado os meus serviços, eu acho que depende um pouco da vossa organização, da dimensão. Há empresas muito especializadas neste tipo de matérias, eu diria que se for com um parceiro como uma KPMG ou uma congênere semelhante, não gosto também de chamar concorrentes, mas obviamente há aqui um lado de negócio, um lado funcional que é embebido nos próprios processos, na própria implementação também temos de segurança, e depois obviamente em termos de tecnologia há parceiros muito específicos para esse efeito, mas existem muitas empresas de serviço. O que eu diria aqui é procurem quando contactarem empresas, seja a KPMG ou outras, portanto tenho muito gosto em responder, mas perceber que tipo de
projetos é que essas empresas já fizeram no que vos ocupa, na área em que vos ocupa, no que vocês querem fazer, e portanto questionem essa vertente mais técnica, mais do que o lado financeiro, porque esse vem a seguir, mas tenham a preocupação de tecnicamente perceber se a empresa com quem estão a falar percebe do que está a fazer. Portanto, acho que isso é o principal conselho que eu posso dar. Em termos de ataques... respostas, acho que alguns participantes até já trocaram aqui informação do que é preciso fazer, certo, e a quem comunicar. No RGPD, ataque, sim, já é obrigatório, reportar. Obviamente há mecanismos próprios para o efeito. Depois a amplitude e o detalhe de que dados se perderam, quem é que esteve exposto, isso já entra em modos mais confidenciais, porque pode implicar temas de fornecedores, de entidades terceiras com quem temos que comunicar também e fazer essa comunicação. Em termos de sistemas de dupla autenticação, eu diria que vamos mais do que dupla, acho que vamos começar a ter tripla, mas já veremos. Eu diria que depende do serviço que estamos a utilizar, mas obviamente ter uma dupla autenticação é melhor do que nenhuma. O SMS à partida é uma coisa, é direto para um número que também terá que ser nosso, mas também ninguém nos garante que o número está connosco ou que não houve, no fundo, a clonagem do nosso SIM e alguém esteja a fazer passar por nós, porque esse tipo de fraudes também existe. Por via do Google, a mesma circunstância. Portanto, depende se alguém acedeu ao nosso e-mail ou não, se está a fazer passar por nós. Mas obviamente aqui a resposta principal é a dupla autenticação é algo que nos dá mais segurança do que ter só uma autenticação, e eu diria que vamos evoluir para temas de biometria física, de biometria comportamental. Há uma evolução grande neste tipo de situações, principalmente, obviamente, que é o tema ao nível dos meios de pagamento, principalmente porque continua a haver alguma desconfiança sobre isto e daí também sobre esta dupla autenticação e daí também se calhar a pergunta. João, estamos em cima do nosso tempo. Estamos em cima do tempo, não é? Já passámos aqui 3 minutinhos do meio-dia. Pronto. Só para dizer que temos estado a receber aqui imensas comentários sobre a clareza, a utilidade da sua apresentação. Temos aqui algumas pessoas que o estão a cumprimentar, o António. Portanto, acho que a mensagem foi passada, eu diria. Passou, certo. Passou. Acho que cumprimos aqui um excelente papel em termos de sensibilização das empresas e das organizações e das pessoas para este tema, que era isso também aquilo que nos levou a organizar hoje aqui esta sessão. Portanto, João, resta-me agradecer-lhe. Eu agradeço também em nome da KPMG e obrigado a todos pela participação e espero que se mantenham todos com saúde, que é o mais importante neste momento. E seguros também. E obrigado. Obrigada. Adeus, boa tarde. Obrigado, boa tarde.